Olá, pessoal. Boa noite. Meu nome é Felipe. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas para mais um evento aqui Daqui para Fora. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre as atividades extracurriculares. É um tema super importante no processo seletivo e eu sei que gera muitas dúvidas: o que que conta, o que que não conta, o que que tem mais peso, como conciliar tudo que eu faço dentro do meu processo. Então, a ideia é abordar todos esses temas aqui hoje, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o processo seletivo, vou entrar a fundo nas atividades extracurriculares, dar dicas, mostrar exemplos, e trazer também um pouco de como que a gente ajuda os alunos nessa fase do projeto. No final, eu abro para as perguntas de vocês. Durante a apresentação, pessoal, fiquem à vontade também para utilizar o chat. Deixa eu ver se está liberado aqui para todos. O Q&A também. A ideia é eu responder no final as dúvidas, mas fiquem à vontade para perguntar ali na hora, para não esquecer de perguntar depois. Já fica aqui o convite para os nossos próximos eventos. Na quinta-feira a gente tem um, onde a gente vai trazer 7 casos reais de alunos, né, de como foi a trajetória deles até chegar na faculdade, depois no mercado de trabalho. Semana que vem sobre as provas. E no dia 18, né, sobre como conciliar bem os vestibulares no Brasil junto com as candidaturas. E para quem, né, está começando a entender mais, querendo conhecer as possibilidades de estudar fora e ainda não fez uma avaliação das chances aqui no nosso site, eu recomendo que vocês façam essa avaliação de perfil. Vocês respondem algumas perguntas, notas, áreas de interesse, orçamento, tá? Nossa equipe entra em contato com um feedback por WhatsApp, dizendo onde vocês estão bem, no que vocês podem evoluir. E o próximo passo é agendar uma conversa individualizada aqui comigo ou com alguns dos nossos outros especialistas, onde a gente vai mais a fundo nas suas chances, tiram as suas dúvidas, né? Essa primeira etapa do nosso trabalho é totalmente gratuita e fica aqui a minha recomendação para que vocês façam essa avaliação, né, e tenham uma primeira ideia de onde vocês estão. Para quem está começando, né, a nos acompanhar aqui agora, daqui para fora já há bastante tempo, prepara jovens para fazer graduação no exterior. O nosso foco de trabalho é na graduação, não fazemos intercâmbio, mestrado, doutorado. Foram muitos estudantes ao longo dos anos, eu fui um deles. Fui estudante daqui para fora em 2007, estou aqui desde 2014. Nesses anos, né, tivemos aprovações das principais faculdades americanas, das Ivy Leagues, e também, né, em muitas das principais faculdades europeias. Hoje o nosso time tem muitos profissionais, muitos que se formaram no exterior, e aqui alguns exemplos, né, de algumas dessas universidades. A gente já tivemos alunos aprovados ao longo dos anos, exemplos mais recentes também nas universidades norte-americanas e alguns exemplos nas faculdades canadenses e da Europa. Então, acho que hoje o principal ponto, pessoal, entendemos muito bem o que as faculdades esperam dos estudantes e o que vocês precisam ir construindo ao longo aí desses anos de preparação para conseguir aplicar e ter possibilidades, por que não, em algumas das melhores universidades do mundo. Quem acompanha né, os nossos eventos, a gente gosta e fala bastante do processo seletivo para que isso fique bem fixado aí na mente de vocês. As faculdades vão avaliar os alunos em algumas frentes: parte acadêmica, média geral de notas do nono até o terceiro ano, provas para quem pensa nos Estados Unidos, SAT ou ACT, equivalente ao Enem norte-americano, ah, faculdades europeias, algumas delas podem exigir uma prova específica, que pode variar do país por país, universidade para universidade. Teste de proficiência, né? Todo país que o curso não for né, em inglês, todo país que o curso for em inglês vai exigir um desses testes. TOEFL, IELTS, Cambridge, prova do Duolingo também é aceita. E aí em espanhol, né, CL, DEL. O Enem é aceito também e avaliado em algumas universidades. Acho que é importante frisar que na grande maioria dos países ele não é que nem aqui no Brasil, que é um acesso direto e único para a faculdade, é um dos critérios avaliados. Critérios pessoais, cartas de recomendação, geralmente 2 ou 3 cartas de professor e coordenador da universidade, atividades extracurriculares, que é onde eu vou entrar, né, mais a fundo aqui. Por último, as redações, né, um dos critérios de empate também junto com atividades extracurriculares, redações muito pessoais, com temas revelados com bastante antecedência e que os estudantes fazem essas redações de casa. E para finalizar aqui, a gente coloca como extras, né? Não são todas as faculdades que fazem, mas algumas vão ter entrevistas, geralmente com ex-aluno ou representante da universidade, entrevista geralmente, né, em sua grande maioria por vídeo, então você não precisa ir até a faculdade. E para aqueles estudantes pensando em cursos artísticos, arquitetura, cinema, música, moda, design, dentre outros, portfólio ou uma audição por vídeo.
Tá? Então, muito importante entender nesse processo. Acho que é importante frisar, pessoal, que tem muitas variações, dependendo de país para país, de universidade para universidade, mas legal vocês entenderem essa base e terem ela bem fixadas, porque algum desses critérios com certeza vai ser avaliado em toda e qualquer universidade. E aí, como é que, né, se entra, então, assim, a importância das atividades extracurriculares quando a gente olha no processo seletivo? Então, aqui a gente trouxe um exemplo para ilustrar, são dados figurativos, mas ah, como que funciona um filtro de candidatos de uma universidade? Então, nesse exemplo aqui, 25 mil candidatos se candidataram, e normalmente, pessoal, o primeiro filtro que as universidades vão utilizar é sempre o acadêmico, né? Notas escolares, notas das provas. Nessa primeira avaliação, né, passaram 15 mil para a segunda etapa desses critérios pessoais. Então, atividades extracurriculares, cartas de recomendação, redação. Desses 15 mil, 8 mil foram para o comitê de análise final, para então ter os 5 mil estudantes que foram aceitos nessa universidade. Então, as atividades extracurriculares, elas vão ser um dos critérios avaliados para diferenciar alunos que tenham um perfil acadêmico e notas muito parecidas, né? Então, especialmente em faculdades mais seletivas, é relativamente comum que tenham, né, um número maior de atividades, são uma excelente forma, né, de diferenciar esses candidatos. E aí é muito comum algumas pessoas me perguntarem, tá, mas Felipe, o que que de fato conta? O que que é uma atividade extracurricular? O que que eles consideram? Então, entendam como atividade extracurricular qualquer coisa que o estudante jovem se envolva fora do currículo obrigatório da escola. Tá? Então, tudo que não faz parte do currículo obrigatório pode ser considerado uma atividade extracurricular. Podem ser coisas fora da escola ou dentro da escola. E aí eu vou trazer alguns exemplos, né, de atividades mais comuns que os nossos alunos já se envolveram ao longo dos anos. Olimpíada de conhecimento, né, muito comum. Os estudantes fazerem Olimpíada de conhecimento, geralmente em áreas que eles já têm mais afinidade, que eles querem se aprofundar. Então, isso conta. Trabalho voluntário, um tipo de atividade muito comum, seja na sua escola, no seu bairro, na sua cidade, ou alguma organização que você admira. Aqui tem eu vou trazer alguns mitos de atividades extracurriculares, né? É comum algumas famílias me perguntarem, Felipe, meu filho está no último ano, ele não fez nenhuma atividade extracurricular, nenhum trabalho voluntário, então ele não tem chance de estudar fora? Não, é um tipo de extracurricular muito valorizada, mas eu já tive alunos que colocaram muito mais tempo em outras coisas, que não necessariamente foram trabalho voluntários e que ainda assim tiveram resultados. Então não é obrigatório fazer, mas é sim algo valorizado que muita gente opta. Estágio, né, em alguma organização que você tenha interesse de se envolver. Geralmente os estágios para jovens, né, que ainda estão no ensino médio, você não vai ter um estágio remunerado, então muitas vezes você precisa usar seu network, conhecer, né, familiares e alguém que de repente consiga te ajudar, mas é uma ótima opção para você explorar uma área que você queira, né, se envolver mais, que você queira descobrir, pode te ajudar lá na frente para diversos aspectos. Programas de férias, programas de verão, os conhecidos Summer, né, programas de Summer. Aqui acho que é importante frisar, pessoal, que existem alguns tipos de programas diferentes. Tem aqui, todos eles a experiência é super válida. Você tem um test drive de como é fazer uma faculdade fora, né, ter uma vivência ali de forma bem controlada. Em alguns casos, você pode ir só para estudar inglês, por exemplo, para quem precisa evoluir no inglês. Em outros, você faz alguns bem direcionados para áreas que você queira explorar. Empreendedorismo, ciência da computação, tecnologia, neurociência, biologia, enfim. Então, tem alguns bem direcionados. E é importante entender os dois tipos de programas principais. Alguns, você se inscreve e você já entra, né? Não tem um processo seletivo. E tem outros que você passa por um processo seletivo para ingressar, que aí ele vai ter, né, além da admissão, um peso maior dentro do seu currículo. Tá? Então é importante entender esses dois. Atividades artísticas, né, tem muitos alunos que, né, tocam numa banda, se envolvem com dança, teatro, com alguma coisa que está relacionada a artes. E aqui acho importante também trazer diferenças de como isso pode impactar no processo seletivo. Então, se você quer fazer um curso que está atrelado a artes, né, quer estudar atuação, isso vai ser necessário para que você seja aprovado na faculdade na análise da sua audição. Se você não quer fazer nada relacionado a artes, está pensando em estudar outra coisa, mas você se envolve com artes e faz isso muito bem feito, ainda assim pode contar como uma atividade extracurricular que contribui para o seu currículo.
projetos de pesquisa, feira de ciências, pesquisa em parceria com universidade, com professor universitário, né? Temos muitos alunos que optam por essas opções e possibilidades. Esporte, e aqui um pouco parecido, né, com a parte artística, e também até de desmistificar, eu escuto bastante ainda gente achando que, poxa, meu filho não faz esporte, isso é muito valorizado, ele tá no segundo ano, ele faz mais por hobby, acho que agora é a hora dele começar a investir um baita tempo nisso. Não, se o seu foco, né, você não está focado em realmente um esporte de altíssimo rendimento, né, treina muitas horas por dia, é federado, tem ranqueamento nacional, internacional, o esporte ele não vai ser uma ferramenta para você conseguir uma bolsa, se esse não é o seu foco. Se for, ótimo, invista tempo, mas também ele não vai te prejudicar se você não faz, tá? E aí, da mesma forma que eu expliquei da parte artística, se você faz bem um esporte, mesmo que ele não vá servir de uma bolsa, ainda assim ele pode ser uma extracurricular que também conte. E por último, algo que tem crescido bastante dos nossos alunos, simulações da ONU, clubes de debate. Então, aqui eu quis trazer alguns exemplos só para ilustrar que podem ser, né, atividades extracurriculares, né, para vocês terem aí muitas referências. Ah, seguindo aqui, então, por que que essas, né, extracurriculares elas são tão importantes para as universidades? Bom, primeiro, eles avaliam, né, o estudante mais do que notas, e para eles é importante entender o que que você fez, quais são suas habilidades, o que você, né, gosta aí de se envolver fora do contexto acadêmico. Ah, depois, os admissions officers estão fazendo essa avaliação, como eu falei lá atrás, eles têm a chance de conhecer você mais do que as suas notas, né, para diferenciar de outros estudantes, entender mais sobre quem você é. É uma maneira de mostrar comprometimento, envolvimento com as suas áreas de interesse. Então é legal também que pode te ajudar a se conhecer mais, né? De repente validar possíveis áreas que você planeja estudar lá na frente. Para quem, né, vê muitos vídeos, entende sobre a vida no exterior, muitas das universidades lá têm inúmeras oportunidades de clubes, organizações estudantis, um monte de coisa que você pode se envolver. E os admissions officers, eles acreditam que past behavior predicts future behavior. Então, o que você faz hoje, no passado, vai mostrar o que você faz no futuro. E aí isso dá uma segurança para eles que você não vai ser simplesmente um bom aluno que vai e volta vai para aula e volta para casa, mas que você vai aproveitar todo o ambiente universitário. Uh, extracurriculares, né, ajudam você a amadurecer, se conhecer melhor, ser uma pessoa mais interessante. E além de ser muito bom para sua vida, isso tem um ponto muito relevante nas suas redações. Muitos dos alunos aqui que eu já li redações mais interessantes, legais, foram jovens que se desafiaram, fizeram mais coisas e, consequentemente, tinham muito mais repertório para abordar nas redações. É, e aí é super importante entender também, né, na prática, como que a faculdade vai avaliar, que eles avaliam, né, nessas extracurriculares. Primeiro, por quanto tempo você fez essa atividade extracurricular? Foi algo que você fez, né, uma vez, um mês antes de ir para a faculdade? Ou teve uma constância? Quantas horas por semana? Quantas horas, né, por quanto tempo? Então, isso é algo que eles vão avaliar e, obviamente, quanto mais engajamento, maior tempo você se envolveu, maior relevância. Nessas atividades que você fez, o que você fazia dentro delas, né? Qual que era o seu papel? Você era um membro lá da organização, ou você tinha algum tipo de posição de liderança? A partir do momento que você se envolveu dentro dela, essa extracurricular tomou uma proporção maior? Como que você mudou, né, ou contribuiu para essa atividade que você definiu fazer? Qual que é o tamanho dela, né? Foi algo que você fez que impactou você? Que já é uma coisa relevante? Ou não impactou só você, mas também impactou outros jovens da sua escola, né? Saiu da sua escola, foi para o seu bairro, para a sua cidade, ou de repente tem uma proporção gigantesca, né? Alcançou pessoas do Brasil todo ou do mundo todo. Ah, esse aqui é um tema que é importante, mas eu não diria que é um pré-requisito obrigatório para todas as faculdades, né? O quanto que isso está 100% relacionado com seus interesses futuros. E aqui até eu dividiria um pouquinho dependendo do país que você vai aplicar. Pensando nas faculdades na Europa, você tem que ingressar no curso, e você não tem muita flexibilidade de mudança. Então, muitos dos admissions officers de lá, eles estão buscando conexões para ter certeza de que você está um pouco mais certo do que você quer estudar e que, né,
existe pouca chance de você querer desistir. Então, quanto mais está relacionado, o que você fez relacionado ao seu curso, tem um peso maior. Nos Estados Unidos, principalmente, tem aqueles 2 primeiros anos gerais, você pode mudar. Então, é bem visto se você faz coisas relacionadas à sua área de interesse, mas como tem alguns alunos indecisos que decidiram mais tarde, não é um pré-requisito. Tá? Mas para quem já sabe o que quer, quem quer explorar, né, é legal você tentar explorar isso. E aí, muito do que eles vão avaliar também é quem que você se tornou a partir daquela atividade. Né? Então, o que que você aprendeu nela, como que você amadureceu, o que que te motivou a se envolver com ela. Então, eu diria que isso aqui é um dos pontos que eles valorizam muito e que você vai acabar, né, falando, explorando nas suas gerações. Algo que me perguntam muito, né, dos estudantes é, puxa, eu quero começar a fazer alguma coisa, mas o que que eu faço? Como é que eu começo, assim, a me envolver com uma atividade extracurricular? E às vezes, quando você está olhando, né, pesquisando jovens que estão fazendo isso, é normal você ver aquele cara que pô, já construiu uma coisa gigantesca, já está fazendo muitas coisas que pode até assustar um pouco. Então, primeiro ponto, tem que começar com alguma coisa pequena. Você pode pensar em construir algo grande, mas começa a se movimentar, né? Começa uma coisa simples que seja, mas não fique esperando, senão né, não vai sair do zero. Hoje, para muitos dos nossos alunos, a gente sabe que tempo, né, é escasso, cada vez mais as escolas demandam bastante, currículos mais robustos, muitos dias, né, ficando até tarde na escola. Então, pense em coisas que você não precisa, talvez, se deslocar, que você consegue fazer online ou que vai ser mais simples. É super importante vocês usarem as pessoas que vocês conhecem, né? Todo mundo tem pai, tem mãe, tem familiares, tios, tias, amigos, sabe, procurem essas pessoas para ir atrás de possibilidades. Né? Muitas vezes existem oportunidades que é só você ir perguntar e atrás que estão mais fáceis do que você imagine. A escola, né, é uma fonte muito interessante. Cada vez mais as escolas hoje têm possibilidades para os alunos. E aí é o que eu sempre sugiro. Comece a pesquisar na sua escola. Daqui a pouco já tem uma primeira atividade para você se envolver, explorar, ver se você gosta. Né? E comece pensando nessas que são mais simples para iniciar. Ah, super importante também, não ter medo de errar nesse momento. Né? É um momento exploratório de vocês jovens. Façam coisas diferentes. Eu lembro que eu li uma redação de alguns anos atrás de um aluno nosso que uma das relações principais deles era de como as coisas davam errado. Ele tentou muitas atividades extracurriculares e até ele engrenar em uma delas, várias não fluíram da maneira que ele queria. E isso é um aprendizado também. Então, acho que faz parte, né? Errar aqui, tá tudo bem. E acho que esse é um ponto que a gente consegue ajudar bastante. A atividade extracurricular, se não o principal, é um dos principais pilares do nosso programa de preparação para orientar os estudantes. Né? Algumas outras dicas aqui quando a gente fala de atividades extracurriculares, para também elucidar e ajudar vocês. Se você tá em dúvida, não sei por onde eu posso começar, comece a pensar em problemas que você pode resolver que tem ali na sua escola, na sua sala de aula, né? Pessoas, o que você poderia fazer que de repente pode resolver problemas ao seu redor, os seus próprios problemas. Começa a buscar resolver, né, essas necessidades. E aí, acho que um ponto super relevante, pessoal, que a gente vê, talvez seja a minha principal dica aqui, tendo aí os alunos ao longo desses anos. Nossos estudantes que tiveram os melhores resultados nessa parte de atividades extracurricular, que conseguiram fazer as coisas mais relevantes, normalmente fizeram coisas que eles gostavam muito de fazer. Tá? A gente sabe, como eu falei já atrás, o tempo é escasso. Vocês já estão se envolvendo com uma série de coisas, tem que tirar boas notas, tem que fazer um monte de coisa. Então, explorar muitas atividades e aí ver o que você de fato gosta e investir tempo nelas é super importante, porque você não vai chegar lá na sexta-feira à noite ou no final de semana e fazer uma coisa que você acha muito chato. Tá? Então, tão importante quanto desenvolver as atividades é explorar várias para realmente colocar o tempo naquelas que vocês gostam de fazer, porque a chance de fazer muito bem feito é muito maior que uma coisa que vai fazer só para dizer que fez superficialmente. Tá? E a gente consegue perceber, sim, quando um aluno de fato gosta, é apaixonado, assim, não tem como esconder, os resultados falam por si só. E aí eu quero trazer um pouquinho, né, de como que nós aqui daqui para fora ajudamos, né, nessa parte. Também tem algumas dicas e alguns exemplos aqui para vocês. O trabalho daqui para fora é né, desenvolvido em duas grandes frentes. Para os alunos que estão no nono ano, né, ao 11º, ou então no nono, primeiro e segundo ano, dependendo se você está numa escola brasileira ou internacional.
A gente foca muito nessa fase de preparação, de planejamento, como investir seu tempo. Eu vou falar um pouquinho de como a gente faz essa parte de extracurriculares. Acho que outro ponto super importante de dizer aqui, muitos dos alunos que começam o planejamento conosco estão indecisos, não sabem o que querem fazer, o que querem cursar. É muito comum também começar pensando o planejamento pensando em algo e mudar durante a preparação, tá? Então não tem problema você não saber o que você quer, também é parte do nosso trabalho ajudar vocês em relação a isso. Ah, né, avaliar quais são áreas que talvez as suas habilidades se encaixem melhor, quais são cursos disponíveis no exterior, tem alguns diferentes que tem aqui, e também te ajudar a entender, se você escolher esse curso, que tipo de porta se abre lá fora, é viável voltar aqui para o Brasil depois, para que vocês façam escolhas mais conscientes lá na frente. Né, nessa fase, a gente trabalha também na preparação para as provas, planejamento, para os alunos beneficiando em cursos artísticos, começar a desenvolver as habilidades para construir os portfólios lá na frente. No último ano, a gente foca, né, seguimos com planejamento, mas seleção de faculdades. Para os alunos que não precisam fazer executar provas, a gente faz isso, orientação com redações, applications, todo o envio das candidaturas e o suporte, né, depois de vocês chegarem, né, receberem as respostas e o pós-admissão até chegar na faculdade. Né. Tem uma equipe também que fica aqui ao longo da universidade, né, orientação com imprevistos, dúvidas, maneiras mais econômicas de pagar a faculdade. Exemplo aqui do Gui, que estuda economia em Harvard, e aqui o time que trabalhou com ele. Então, todos os jovens preparando conosco vai ter uma equipe que orienta em cada uma das fases do projeto. Carol, mentora de preparação de atividades extracurriculares. Thalita, gestora de application, dos prazos, da parte de pré-requisitos. Rafa, estrategista, que ajuda na escolha das faculdades, as estratégias relacionadas a isso. Temos um curso que prepara para o SAT. Jamal, orientador de redações. E a gente sabe que o projeto da fora ele gera ansiedade, questionamentos, conciliar muitas coisas ao mesmo tempo. A Gabi Ribeiro, né, apoia os nossos alunos nesse sentido aqui, para estarem bem focados, né, quando necessário. E aí eu quero mostrar o que a gente faz aqui, especificamente na parte de extracurricular, né, para realmente ajudar e exercitar os alunos a encontrarem o que a gente pode começar, como fazer, porque assim, é muito comum alguém me perguntar qual que é a melhor atividade, e não tem uma resposta certa, porque varia muito de aluno para aluno. Então, a primeira pergunta que a gente sempre volta para você, o que você já faz? E cada vez mais eu tenho alguns alunos que já estão se engajando em muitas atividades, ou sejam elas relacionadas a, né, pensando em estudar no exterior, ou que já tem muita coisa acontecendo, e o que a gente percebe nesse caso, o primeiro grande problema que a gente tem é a gestão do tempo. Diria que é unânime aqui quando eu falo com pais, alunos, pensando em estudar fora, tá, a gente quer encaixar a preparação, mas como que eu, né, vou gerir esse tempo? Então, vamos fazer um estudo minucioso de entender como que é a sua agenda do dia a dia, o que que você já está fazendo, quanto tempo você se dedica para cada um dos pontos que você faz hoje, né? Estudo, fora de sala de aula e tudo mais. E aí a gente pede para esse estudante colocar e ranquear, tá, das coisas que você faz hoje, o que que é mais importante para você? Coloca uma ordem de prioridade. E aí a gente vai entender dessa ordem de prioridade do aluno, qual que é o peso e potencial de cada, né, atividade, pensando no processo seletivo. Aqui, pessoal, em alguns casos a gente já consegue ver algumas inconsistências. Eu lembro de alguns anos atrás, uma aluna que ela queria estudar moda na faculdade, na verdade ela estava muito certa de moda, e a mãe dela, ou algumas pessoas, né, da escola, tinham ouvido que, né, por alguém da escola, que a Olimpíadas de Conhecimento eram muito importantes. E ela estava participando de um grupo de estudos focados em Olimpíadas de Conhecimento, que de fato é o que pode agregar, mas para ela que estava pensando em estudar moda, ter um bom portfólio é muito mais importante que a Olimpíada de Conhecimento. E a gente falou, olha, faz essas provas, beleza, mas né, esse tempo que você está gastando aqui, coloca no seu portfólio. Então é importante ter certeza que você está fazendo de fato as coisas que são, né, relevantes para os seus objetivos. A gente também tem outros casos que são alunos que ou não têm ainda muitas atividades extracurriculares, ou precisam buscar coisa nova, né, pensar em coisas diferentes. Ah, e aqui a gente vai ter que fazer um trabalho um pouco mais profundo para quem ainda não tem nada, tal, de entender, beleza, o que você tem de interesse? O que você gosta né, de fazer? Quais são suas paixões? O que você gostaria de aprender, de desenvolver mais? Ah, tem alguns alunos que já sabem, tem alguns alunos que não sabem, e aí, se você já, na verdade, se você já sabe e tem ideia do que você gosta, aí a gente vai começar a avaliar, bom, vamos ver se tem essas oportunidades para você. São simples, tem na sua escola, tem na sua família, aquilo que eu tinha falado lá atrás. Tem alguns estudantes que às vezes aqui ficam um pouco empacados. Cara, eu não tenho ainda tantos interesses, não sei muito do que eu gosto, eu não sei onde começar. E para esses a gente tem uma lista
gigantesca de possíveis atividades extracurriculares que eles podem começar a se envolver. E aí a gente vai tentar dar um empurrãozinho, né? Quais aqui chamaram mais atenção? Vamos começar com uma, vamos começar com a que seja mais simples, mas pelo menos você sair. E o ideal é que em algum momento, né, dentro desses casos, a gente encontra aquela uma ou duas atividades extracurriculares, né? Você pode ter várias e mais, mas assim, a gente sabe que não dá para fazer todas com excelência, então aquelas uma ou duas que você realmente vai colocar mais tempo, que as que você tem um interesse maior e que a gente vê um potencial melhor para te dar bons resultados, tanto do ponto de vista pessoal quanto no processo seletivo. E aí a gente vai fazer um monitoramento de como está caminhando essa atividade. Então, dá para você evoluir, dá para você fazer uma coisa diferente, qual que é um plano de ação, né, para a gente ir seguindo ao longo de toda essa preparação. Tá? E para contextualizar um pouquinho, eu trouxe alguns exemplos de alunos, né, do Guilherme, da Mariana e da Isabela, e é meio que uma fotografia deles quando eles iniciaram o projeto conosco, né? E aí tem tanto do ponto de vista de notas escolares, né, o primeiro simulado que eles fizeram do SAT, e as atividades extracurriculares que eles faziam no começo. A segunda fotografia é lá, né, no momento que eles foram enviar as candidaturas, então, evoluíram na questão acadêmica, evoluíram, né, tiveram boas notas, passaram pelo nosso programa de SAT, e no caso aqui, principalmente, quanto eles evoluíram nessa parte de atividade extracurricular. Então, a ideia, é claro, que os alunos construam isso com calma, façam isso ao longo né, de meses, às vezes até, né, anos, para que eles tenham tempo de construir atividades relevantes. Aqui tem, né, os resultados desses estudantes. Vou destacar aqui a Mariana, que ela foi a nossa primeira aluna que ela nos contratou pensando daqui para fora. Acabou que chegou ali na fase final, ela optou por medicina e ficar aqui no Brasil e teve excelentes resultados em medicina, né? Ela fez o currículo IB, que dá algumas vagas direto, algumas das universidades aqui tiveram entrevista lá na frente, e ela mencionou o quanto, né, o que ela estava se preparando pensando lá fora acabou até ajudando para aqui dentro, né, no Brasil. Aqui alguns exemplos para vocês né, eu falei que a gente tem uma lista de atividades extracurriculares, essas são algumas delas, são algumas das principais Olimpíadas acadêmicas, né? Tem muitas diferentes. Hoje também, pessoal, tem muitos cursos gratuitos, aqui alguns desses sites, então se você quer começar, talvez eu tenha interesse de ver se eu, né, quero me envolver mais em tecnologia, mas não tenho certeza ainda. De repente, ao invés de se comprometer com alguma coisa já na escola, que você vai ter que fazer por 6 meses, um ano, poxa, vê se tem algum curso online de algumas horas para você ter uma introdução ao assunto, ver se é isso mesmo. Existem muitas competições também, né, que você pode participar. Aqui alguns exemplos de ONGs, né, de trabalhos voluntários, né, que vocês podem se envolver. Hoje existem muitos concursos de escrita, de redações, clubes de debate, as simulações da ONU. Então, aqui depois, quem quiser, pessoal, manda uma mensagem para nossa, vou deixar o nosso contato depois, para a Luísa, que ela pode encaminhar, né, a lista de atividades extracurriculares que a gente tem. E aí, uma outra coisa bem legal é que hoje aqui na Daqui para Fora tem muitos projetos que foram desenvolvidos pelos nossos alunos. E aí a gente estimula muito essa troca de estudantes que estão se preparando conosco, né, para que eles convidem outros jovens para se preparar e para ingressar no projeto deles. Então, aqui tem alguns exemplos, né? A gente tem vários projetos diferentes, né, relacionados a, né, blog para filmes, quero estudar fora, política, jovem político, enfim, Girl Up, Girls in STEAM, muitas oportunidades diferentes mesmo. E a ideia, como falei, é realmente conectar vocês, estudantes, aí, para que um não ajude o outro. Daqui a pouco você quer montar um projeto, mas falta alguém que tem uma determinada habilidade, e aí pode ser um outro estudante que também está querendo estudar fora. E por último, aqui eu vou abrir para as perguntas de vocês. Eu vi que muita gente chegou, né, durante aqui a apresentação. Então, só recapitulando os nossos próximos eventos, né, mentoria em grupo de 7 casos reais de alunos que passaram pelo processo seletivo, como foi um pouco da experiência na universidade que eles estão fazendo agora. Semana que vem, provas internacionais. E no dia 18, um pouco mais de como conciliar, né, os vestibulares junto com os applications aqui. Os vestibulares no Brasil, junto com as applications para o exterior. Acho que esse é um movimento que cada vez mais jovens fazem, pessoal. Então, a gente tem muitos estudantes que conciliam os dois projetos em paralelo.
e vão, né, deixar para tomar essa decisão lá na frente. Então, eu acho bem legal essa palestra. E por último aqui, como também, né, como eu falei, muita gente chegou aqui durante a apresentação. Para quem ainda não fez, pessoal, super recomendo que vocês façam a nossa avaliação gratuita para vocês entenderem as suas chances no exterior. Vocês respondem algumas perguntas, nota, área de interesse, orçamento planejado, extracurriculares que eu já faço, meu nível de inglês, se eu já fiz alguma prova, e a nossa equipe te dá um feedback, o que que você está bem, o que que você pode evoluir, onde você está agora, e aí o próximo passo é agendar uma conversa, né, gratuita aqui conosco, comigo ou com algum dos nossos especialistas, onde a gente vai mais a fundo no seu caso específico para entender as suas chances e avaliar, né, como o nosso programa poderia, né, pode ajudar vocês. Tá? Aqui os nossos contatos, então deixa eu até colocar também de novo o link, que algumas pessoas entraram aqui no meio da avaliação de perfil. E aí, pessoal, eu queria abrir, né, para as perguntas, dúvidas que vocês tenham. Pode ser sobre atividade extracurricular, pode ser sobre algum outro tema. Deixa eu ver que já chegou uma aqui no Q&A. Poderia falar um pouquinho mais como funcionam as universidades na França? Sim, olha, hoje a gente aqui na Daqui para Fora, a gente atua, né, com as faculdades na França que tem opções de cursos em inglês. Então a gente está no momento mais direcionado para essas faculdades. Eu não conheço tanto do processo das outras nos cursos francês. Eu diria para as que têm cursos em inglês, algumas delas têm um processo um pouco mais parecido com as faculdades americanas, pedem um teste de proficiência, vão exigir, algumas até, dependendo da área que você quer, podem aceitar o SAT. E aí a gente tem também muitos alunos que vão estudar na França para as áreas mais artísticas, né? Então moda, design, que tem excelentes universidades por lá também. E aí eles utilizam no portfólio, enfim, muito do processo que eu expliquei, tá? Mas as faculdades da França, em francês, a gente não tem tanto, né, tanto know-how e conhecimento. Vamos ver se chegou mais alguma dúvida. Chegou mais uma aqui no Q&A. Quais são os tipos de bolsas ofertadas pelas universidades? Pessoal, são basicamente dois tipos de bolsas principais, né? Mérito ou por necessidade. As bolsas por mérito, elas podem ser baseadas notas, mérito acadêmico, mérito artístico, para alunos que vão fazer os cursos artísticos, é baseado na sua análise de portfólio, de audição. E tem as bolsas por mérito esportivo, que são baseadas no nível atlético daquele, né, do atleta. Geralmente são para atletas de altíssimo rendimento, que vão, enfim, vai ser concedida pelo treinador. E tem as bolsas por necessidade financeira, que são baseados na renda dos estudantes, né, da família. Geralmente renda e patrimônio, sendo renda, né, o primeiro fator aqui. A Beatriz Brant aqui perguntou se a gente já trabalhou com alguém que quisesse ir para a Universidade de Mônaco. Me interesso muito pelo curso de Business Management. Beatriz, eu acho que não. Eu não me lembro que eu teria que olhar com a nossa equipe. Eu lembro que eu tive um colega pessoal, né, que aí não foi relacionado com a para fora, que me perguntou sobre a faculdade. E eu lembro de ter dado uma olhada assim no processo seletivo e me pareceu ser um processo bem, também um pouco parecido com universidades americanas, né? Cursos em inglês, mas eu não me lembro aqui. E é legal que você falou que até bom que eu vou anotar para passar o nome da faculdade para nossa equipe. A gente está sempre adicionando novas universidades aqui no nosso portfólio. A Alice perguntou se já tive algum aluno que fez astronomia. Sim, Alice, tive sim, alguns estudantes. E aí tem uma história curiosa minha, que não fiz astronomia na faculdade, eu estudei business, mas lá fiz nos Estados Unidos, e lá eu tive uma aula de astronomia. Eu podia escolher uma aula de ciências, escolhi astronomia. A prova final foi conseguir achar os planetas no observatório. Então o professor dava as diretrizes, a gente tinha que achar. Então, é assim um curso que existem boas possibilidades. Eu diria que não só astronomia, mas a área, né, de ciências, para quem quer ciências em geral, existe muito investimento no exterior, tanto na graduação, e também para quem quer seguir depois uma carreira de docente na pós. Mérito esportivo. Tem universidades que consideram o hipismo? Leide, se eu não me engano, o hipismo ele não faz parte da Liga Esportiva Universitária. Tá? Eu não lembro de cabeça agora se faz parte ou não. Se ele não fizer parte,
Aí, normalmente, as universidades elas não têm bolsa por mérito esportivo quando não faz. Mas aí teria que ver, eu realmente não lembro de cabeça. Mas se não fizer, ainda assim, ele pode te ajudar, né? Você sendo tendo tendo resultados relevantes, ele pode te ajudar a ser aprovado na faculdade. Eu sei que a gente já teve, sim, alunos que né, faziam hipismo, mas não lembro se dá bolsa esportiva pelo hipismo. A Fernanda, né, perguntou aqui se a gente faz esse acompanhamento somente com estudantes do ensino médio. Já sou formado há algum tempo e busco uma segunda graduação. Fernanda, a gente faz sim, também para pessoas que já são formadas. É um escopo de faculdades menor, não são todas as universidades que aceitam, né? Alunos que já se formaram há bastante tempo, mas a gente consegue sim avaliar, entender o seu caso específico, quais seriam as suas chances. A Elizabeth perguntou, para a Europa, para a Espanha, algum projeto para bolsas, quem tem cidadania? Elizabeth, sim, para quem tem cidadania, não só a Espanha, mas os outros países, né, na Europa, eles ajudam bastante. A gente, né, nas faculdades públicas, especialmente, em muitos dos casos, tem uma diferenciação grande de valores, né, para quem é cidadão europeu. Acho que o grande ponto, não só da Espanha e da Europa, que é grande parte do nosso trabalho, é entender o curso que você quer, ah, os currículos que você tem aqui no Brasil, porque não é toda universidade que tem curso em inglês, então dependendo do que você quer, podem ser opções mais amplas ou mais limitadas. Alguns locais na Europa também podem exigir provas específicas, matérias específicas e que o nosso currículo brasileiro por si só não é compatível para você aplicar. Então é muito trabalho que a gente faz aqui para avaliar o que você tem. Mas eu diria que principalmente para a cidadania europeia existem boas possibilidades. E tem algumas regiões na Espanha, por exemplo, de Andalucia, que não faz distinção se você é europeu ou não. E aí, por exemplo, a faculdade de Sevilha, ela custa 800 euros no ano, né, para os estudantes. Então existem algumas oportunidades bem legais. A Fabiana perguntou se a gente atua na Austrália. No momento ainda não, Fabiana. Então não atuamos, né, na Austrália. Possível aí que de repente nos próximos anos. A Duda me perguntou se a gente já teve alunos aprovados na American University. Sim, Duda, já tivemos sim. O Luiz perguntou, boa noite. Gostaria de saber se o basquete dá bolsa estudantil. Joguei federado por 7 anos, joguei durante 7 anos, 3 anos federado e pretendo dedicar mais tempo para o estudo esse ano e menos ao basquete. Luiz, o basquete é um esporte complexo para nós brasileiros, porque o nível de basquete, né, por exemplo, nos Estados Unidos, que é o país que tem as melhores oportunidades para bolsas esportivas, ele é muito alto, né? Então acaba que para você se destacar ao ponto de conseguir uma bolsa por lá, putz, você tem que ser provavelmente aqui, né, seleção brasileira de basquete, alguém que tenha, ou alguém que, né, chame a atenção por, não sei, ser muito alto, alguma coisa que destaque muito, porque lá eles têm muitos jogadores. Então, né, lógico que nunca tive jogando basquete, não tenho, né, ideia do seu nível, nem saberia também relacionar com o nível de lá, mas é um esporte mais complexo. Eu acho que vale a pena, né, se dedicar bastante tempo aos estudos, porque depender da bolsa de basquete é mais complexo. Acho que seria mais fácil, talvez, você ingressar numa universidade, e aí, se você realmente tiver o nível para basquete, talvez lá tentar fazer os testes. Tá? Deixa eu ver que chegaram algumas perguntas no Q&A aqui também. O André Antunes, ele falou que ele tem, né, excelentes resultados em Olimpíadas e perguntou se ele precisa fazer algum trabalho voluntário como extracurricular ou é melhor focar meu tempo em continuar indo bem nas Olimpíadas? André, assim, as universidades elas gostam de alunos que tenham um perfil que não seja focado em uma coisa só. Você consiga ter algumas coisas diferentes. Então, acho que vale a pena, sim, você pensar em outras coisas para você não ser só um aluno de Olimpíada. Mas você tendo bons resultados e também dependendo muito de faculdade que você quer, as Olimpíadas podem ser a sua atividade extracurricular carro-chefe. Por exemplo, poxa, eu quero estudar no MIT. A gente sabe que o MIT valoriza muito bons resultados, né, em Olimpíadas. Agora eu vi que a pergunta foi um dos seus filhos. Ótima pergunta, André, dele. Ah, então, né, talvez pode ser o carro-chefe e você ter outras atividades complementares para compor o seu currículo, mas a Olimpíada pode ser, sim, a principal delas. Já ajudaram alunos a entrar na IDH? Sim, já ajudamos. Tem interesse no curso de business no campus de Nice. Eu diria que os cursos de business, pessoal, quando você pensa em estudar em Europa e você quer opções de inglês, ajuda bastante.
tá? Ajuda bastante. E tem bastante opções de cursos em inglês em faculdades europeias para business. Então, é uma área que, para quem quer inglês lá, vale a pena considerar. Tem experiência com alguém do Gracinha? Pergunta do Adalberto. Sim, a gente tem alunos do Adalberto do Gracinha todos os anos. Inclusive, eu fiz um podcast no Gracinha no final do ano passado, estive na escola. É um currículo que ajuda, é uma escola que eu acho que estimula muito o desenvolvimento de atividades extracurriculares, né, envolvimento fora de sala de aula e que é muito aberta a apoiar os alunos para estudar fora. Então, ajuda sim, né, o pessoal do Gracinha, enfim, estimula, entende do processo, está aberto, sabe bem sobre as cartas de recomendações e a gente já tem uma parceria com a escola há bastante tempo. Você já teve algum aluno formado em jornalismo? E quais seriam as faculdades com os melhores cursos? Já sim, né? Já tivemos alunos formados em jornalismo. Sempre quando alguém me pergunta quais são as faculdades com melhores cursos, assim, é uma pergunta tão ampla, pessoal, porque depende, né? Eu não sei a nota que você tem, eu não sei se você precisa de bolsa, se você não precisa. Assim, para encontrar, né, os rankings gerais de melhor curso, hoje é relativamente simples, né? Entra ali no Google, coloca, né, quais são as melhores dos Estados Unidos, Europa, tá? Você vai encontrar um monte de possibilidade, mas eu acho que o grande ponto que a gente tem que entender é a melhor para você, é a melhor que você está buscando, o que que você tem de nota, porque às vezes pode ser a melhor, mas não necessariamente porque você quer, tá? E eu acho que jornalismo, para te trazer um exemplo legal de um aluno meu, que ele queria fazer jornalismo esportivo, ele foi para os Estados Unidos, e logo, acho que foi no segundo semestre de faculdade, ele conseguiu um emprego para trabalhar no departamento atlético da faculdade. Então ele escrevia lá os artigos do time, ele começou acho que no time de boliche, depois para o time de tênis, e o sonho dele era ser narrador, né, ou comentarista. E aí já acho que foi no segundo ano de faculdade ele conseguiu comentar jogos de futebol, de soccer, enfim. Então as faculdades de lá elas têm muito dessa questão da mão na massa, que eu acho legal, porque você consegue desde cedo já ter experiências até para avaliar se é isso mesmo que eu quero, né, e se aprofundar na sua área de interesse. Lá me perguntou se você sente que tem alguma das áreas de atividades extracurriculares que possuem um maior peso na application do estudante. Isso é, que tende a aumentar as chances do estudante a passarem. Lara, eu não diria que é a atividade em si, eu diria que é quanto de o quanto que aquele estudante de resultado ele atingiu naquela atividade que ele escolheu. Então, alguns pontos que eu vejo que ajudam, né, bastante. Então, na Olimpíada de Conhecimento, poxa, você teve uma menção honrosa, você teve uma medalha numa Olimpíada de Conhecimento nacional, internacional. Quanto mais você se destacou nela, maior o seu peso. Um projeto que você participou, ou teve um projeto que você foi lá e criou, e aí ele, né, tomou uma proporção grande e muitas pessoas se envolveram. Então, mais do que a atividade em si, Lara, eu acho que é aquela que você se envolveu e o que você conquistou dentro dela. Por isso que é muito importante os alunos procurarem coisas que eles gostam, porque ele tem potencial de fazer melhor, de fazer mais bem feito. A Larissa perguntou se ter cidadania italiana ajuda alguma coisa no processo nas faculdades americanas. Para o processo seletivo, Larissa, em si ele não ajuda, porque eles, né, você vai entrar como um estudante, não muda, mas eu já vi alunos nossos que depois de formado numa faculdade americana, ter a cidadania europeia contribuiu, tá? Porque a empresa contratou, tinha filial na Europa, e aí sabia, se tiver alguma coisa com visto, eu posso te mandar para a Europa. Então, acho que a cidadania pode acabar ajudando lá na frente. Uma pergunta anônima, se você já teve alunos que passaram com bolsa em universidades por causa do tênis no TR. Hoje a gente não atua mais com as bolsas esportivas. Então, né, nossos alunos aqui não. Mas existem empresas, posso até, se você quiserem, entrar em contato conosco, a gente indica empresas especializadas. Eu sei, eu joguei tênis na faculdade, então eu conheço um pouco sobre o TR. Mas, enfim, a gente pode te indicar empresas que avaliam, né, as suas possibilidades pelo esporte. E aí, esse é um ponto pessoal que a gente faz. Tem alguns alunos que têm interesse em programas esportivos e acadêmicos e querem ver o que melhor se encaixam neles. Como boa parte, ou muitas pessoas da nossa equipe fizeram esporte fora, a gente tem também um conhecimento sobre o assunto, a gente consegue ter pelo menos uma ideia de falar, olha, eu acho que o nível que você tem, talvez o esporte te dê excelentes opções. Ou dentro do que você tem academicamente, eu acho que a parte acadêmica vai te dar, né, opções mais interessantes do que o esporte. Já tivemos alunos que passaram, né, na Georgia Tech? Sim, todos os anos temos estudantes, é, aprovados na universidade.
Para o handball, pergunta do Alberto, há opção de universidades na Europa? Adalberto, como eu falei, a gente, né, não está mais tão vinculado com essa parte esportiva. Eu não conheço, eu sei que nos Estados Unidos existem, né, os programas esportivos, que você é recrutado pela própria universidade. Até onde eu sei, não existe um formato de programa esportivo na Europa igual nos Estados Unidos. Então, eu imagino que pode até ser que hajam universidades aí pontuais que tem um time de handball, enfim, mas eu não conheço como funciona. E aí a gente aqui não tem essa expertise, né, na Europa. A Cristina perguntou, para cursos de artes cênicas na União Europeia, vocês têm experiência? Sim, Cristina, tivemos sim alunos tendo estudar na atuação e tem crescido, em artes cênicas, e tem crescido o interesse nesses últimos anos. Eu diria que na Europa a gente tem alguns alunos que foram estudar em alguns daqueles centros, né, institutos de artes por lá, e alguns deles têm até uma variedade legal de cursos em inglês, né? Então, é uma possibilidade, sim, e tem crescido o interesse por, né, parte artística na Europa nos últimos anos. O outro filho do André, aqui, ele tem um excelente desempenho esportivo no vôlei, e ele me perguntou se tem uma chance de ganhar a bolsa por mérito na universidade. André, eu não sei mais como está atualmente, mas quando a gente trabalhava com os esportes universitários lá no passado, o vôlei, ele não era, o vôlei masculino, ele não tinham tantas universidades assim que tinham oportunidades no vôlei comparado com o vôlei feminino, por exemplo. Então era um pouco mais difícil de conseguir bolsa porque tinham menos universidades. Isso já faz um tempo, então talvez pode ter mudado, mas no passado o vôlei não era o esporte tinha mais opções, até para trazer para vocês, para quem pensa na parte esportiva. Pelo menos na época a gente atuava. Os esportes que nós brasileiros conseguíamos competir melhor com eles: tênis, futebol, vôlei feminino e natação. Tá? E claro, para atletas de alto rendimento, né, que competissem em alto nível aqui no Brasil. A Beatriz perguntou, ela falou que está fundando um jornal na escola dela, se é uma boa atividade extracurricular. Sim, Beatriz, excelente atividade extracurricular. Gosto muito da iniciativa de alunos que, né, iniciam um projeto dentro da escola. Já fica uma dica. Eu já tive alguns alunos falando, poxa, eu queria muito, né, na escola do meu colega tem esse clube ou essa organização e na minha não tem. Excelente oportunidade para você ir lá e criar uma e começar assim com a Beatriz. Então, muito bom, Beatriz. Atividades empreendedoras, como desenvolvimento de loja online, de venda de produtos ou serviço de consultoria em TI, contam? Sim, contam sim. Então, se você começa, né, desde jovem a empreender, faz alguma coisa, mesmo que seja, né, pensando na sua remuneração, enfim, conta, tá? E aí imagine que tudo que, né, não é tão comum para um jovem fazer desde cedo, as faculdades vão valorizar. Então, conta sim. A Marina me perguntou se tem pessoas formadas em energia robótica. Energia. Olha, confesso que eu não sei, Marina. Energia robótica, eu não sei. Não sei se você foi escrever engenharia. Eu sei que tem muitos alunos nossos que fazem engenharia, né? Engenharia mecânica. Hoje tem alguns cursos que combinam engenharia mecânica com robótica. Muitos e muitos alunos que participam dos clubes de robótica na universidade. O curso específico de energia robótica, só esse eu não, né, de fato, não conheço, não me lembro. Notas muito altas no terceiro ano compensam notas médias nos outros anos? Ajudam, sim. Os admissions officers, eles valorizam muito uma curva positiva, tá? No último ano, ou durante os anos. Então, eles vão ajudar. Muitas faculdades, assim, na grande maioria, vão fazer a média dos últimos 4 anos, então vai ajudar. Aí vai depender muito da universidade que você vai aplicar, né? A gente tem que entender se para aquela universidade o que você fez no último ano ajudou, né, a chegar num patamar que é o suficiente ou não. Então, isso vai variar muito de faculdade para faculdade. Quais são as melhores atividades extracurriculares para quem quer cursar moda na França Museu? Então, assim, se você está segura que você vai cursar moda, o seu portfólio de moda ele vai ter um peso muito grande. Então, eu colocaria, investiria muito, muito tempo, de repente, fazer cursos, desenvolver essa área, porque com certeza você vai precisar, vai ter que ter esses desenhos, algumas coisas relacionadas à moda lá na frente. Então, isso eu colocaria como prioridade. E aí você pode pensar em atividades que talvez você faça isso, faça isso. Eu lembro de uma aluna de alguns anos atrás, talvez foi uma das atividades mais legais da parte de moda que eu me recordo. Ela não gostava do uniforme da escola, ela achava feio, ponto. E aí ela foi e fez um design de uniforme, levou para a direção, eles adoraram.
e no ano seguinte o design que ela fez se tornou, né, o design do uniforme da escola. Então tá aí uma ideia que pode ser interessante para você. Vamos voltar aqui para o chat, que algumas pessoas também perguntaram ali. Ah, agora eu vi a Marina que foi engenharia robótica. Sim, Marina, a gente tem sim pessoas, né, agora que eu vi aqui no chat, estava diferente ali no QA, que se formaram. Eu lembro muito do curso de associação dos dois, engenharia com robótica, lembro de um aluno com um major em engenharia e um minor em robótica, então sim, já temos, né, alunos formados nessa área. Existem boas universidades na Flórida para a área de exatas? Pergunta aqui da Thaís e do Gabriel. São muito concorridas? Thaís, existem sim, existem faculdades interessantes de lá. É, tem algumas das faculdades mais famosas da Flórida, University of Florida, University of Miami, são boas. Aí tem algumas mais específicas, né, na área de exatas, como, por exemplo, Embry-Riddle, né, uma das melhores faculdades de engenharia aeroespacial dos Estados Unidos. Então, existem opções, sim, bem legais. Existem faculdades que são mais concorridas e algumas menos, né? Então, acho que assim como em outros estados, e não só em outros estados, nos Estados Unidos e em outros países, né, tem faculdades mais difíceis e mais fáceis de entrar. A Duda me perguntou se criar um programa de simulações da ONU na minha escola, né, na ITEC CPS, é uma boa atividade extracurricular? Sim, Duda, assim como eu respondi, acho que foi para Beatriz, né, acho que todo tipo de iniciativa que você consegue trazer, ela é interessante, principalmente se é uma área que você genuinamente quer se envolver, né, que você quer ah, você tem interesse em seguir em frente, então pode ser legal começar a participar de competições. Eu já tive vários alunos que iniciaram um programa dentro de uma escola que se perpetuou depois, então você pensar nisso, além de deixar sua marca na escola, é sim uma boa atividade extracurricular. Bom, imagino que você esteja falando, Marina, né, pensando para quem quer entrar na universidade, eu me envolveria com atividades relacionadas à área. Então, né, de repente, clube de robótica, competições de robótica, Olimpíadas de matemática, né, pontos relacionados aqui com exatas e com engenharia em geral. De repente, se você já sabe que quer se envolver com engenharia, pô, tem um tio que né, que trabalha na área, vai lá fazer um estágio com ele, né, passa 3, 4 semanas durante as férias para ter uma experiência. Então, assim, quanto mais envolvimento em áreas correlatas. E aí, na universidade, Marina, eu me envolveria, né, pensando lá, que aí pensando em virar engenheira, se envolver com os clubes, organizações estudantis e tudo que a universidade oferece. O Gabriel perguntou assim, na maioria dos casos, na minha opinião, é melhor ser um atleta de alto rendimento ou ter notas muito boas? Então, é uma pergunta difícil, Gabriel, porque depende muito de caso a caso, né? E do quão bom você é como atleta. Se você, né, assim, do quanto você quer se engajar pelo esporte, acho que é difícil eu responder, porque realmente vai depender muito de caso a caso, né? Por exemplo, vou dar meu exemplo aqui. Quando eu fui para a faculdade, eu era atleta de tênis, e na minha época eu nem sabia muito de outras possibilidades. Então, tênis para mim foi crucial, porque talvez eu nem teria ido fazer faculdade fora. Então, pode ser que seja um caso assim, que você, né, pratica esporte de alto rendimento, que o esporte é sua paixão e você, né, talvez não vá conseguir realizar os sonhos da fora sem o esporte. E aí tem outros casos de alguns alunos que, poxa, tem notas excelentes, já tem notas altíssimas, tem os dois caminhos. E aí eu posso, né, dependendo do seu nível atlético, eu posso falar, olha, com as notas que você tem, você vai ter melhores faculdades acadêmicas do que esportivas. Então é difícil dizer sem entender mais do aluno. A Cristina perguntou qual que é o custo para contratar daqui para fora. Cristina, é muito legal você entrar em contato individual, porque hoje a gente tem, assim, muitos programas e que depende de quando você começa, o ano que você tá, para quantas faculdades você vai aplicar, você vai contratar o curso preparatório para o SAT ou não, vai fazer curso artístico ou não. Então, varia, assim, gigantesca, de forma gigantesca. Então, é legal entrar em contato para a gente entender, baseado no que você está mirando, qual seria, né, o programa indicado. Quanto que é uma boa quantidade de atividades extracurriculares? Putz, depende um pouco até dos países que você está aplicando, porque em países diferentes eles avaliam de forma diferente as extras. Então, por exemplo, na Europa, normalmente você vai abordar sobre elas ou na sua carta de motivação ou de repente numa entrevista. Então, não é tanto a quantidade, é mais como você consegue relacionar com aquela área que você está aplicando. Nos Estados Unidos, você tem espaço para listar até 10 atividades extracurriculares. Para quem está mirando nas faculdades mais seletivas que tem,
O ideal é que você tenha essas 10 preenchidas, e é claro que não são as 10 que você vai, né, se dedicar horas e horas por semana. Algumas delas vão ser coisas mais simples, que você fez uma vez ou outra, né? Mas para quem pensa nas faculdades mais seletivas, é importante, né, ter todas elas aqui. É, quais as boas faculdades de psicologia e medicina veterinária nos Estados Unidos? A Larissa perguntou. Ah, Larissa, acho que é a mesma, né, quando alguém pergunta sobre boas faculdades, assim, é legal, eu posso passar aqui para você o, deixa eu colocar aqui, o US News, que aí você consegue ver, ops, vou colocar aqui no chat, entra aqui nesse site, né, Larissa, procura que você consegue ver quais são as melhores hoje, eu não lembro de cabeça quais são as melhores no ranking de psicologia. Entra no site da US News, é a maior referência hoje de rankings. Mas, mais uma vez, pessoal, eu sempre gosto de dizer, é difícil de qualquer maneira, depende da sua nota, depende se você precisa de bolsa, não precisa de bolsa, qual foi a sua nota no SAT. Então, varia bastante. Acho legal entender um pouco mais sobre você, para então poder recomendar qual que seria uma boa atividade extracurricular. Vou voltar aqui para o Q&A. E medicina veterinária, Larissa, nos Estados Unidos é um curso de pós-graduação. Tá? Então você não ingressa direto na universidade, você faz os primeiros 4 anos, inclusive podiam ser em psicologia, para depois você ingressar na vet school. Já trabalhou com alguém que foi para a área de Fórmula 1? Nossa, uma pergunta anônima. Eu especificamente não. Eu tive um aluno que veio interessado, né, em área de em querer se envolver com a Fórmula 1. Eu lembro que a gente até, só que ele acabou não iniciando o projeto. Eu lembro que a gente até pesquisou algumas universidades. Eu já tive alunos que lá na faculdade participaram do Fórmula E, que são aquelas, né, montavam os carros eletrônicos para fazer corrida. Então, eu já tive alunos que fizeram isso na universidade, nos clubes e organizações. Na Fórmula 1, que eu me lembre, não, mas eu vou perguntar para nossa equipe. Quem sabe a gente já não teve alguém. Pergunta bem legal da Lady Glauciane aqui. Como mensurar as atividades feitas com familiares, por exemplo, um estágio em uma empresa? Uma declaração da empresa é suficiente? E atividades voluntárias? Para tudo peço declarações? Então vamos lá. As faculdades, elas vão conversar com vocês, vão pedir para vão pedir para que você descreva as suas atividades extracurriculares com uma breve descrição. E aí você não precisa ter tudo o que você fez. Você não vai precisar ter todas as declarações, todos os certificados, porque não dá nem tempo para eles avaliarem. Tá? Então, você vai. O que eu pediria, guarde o que você está fazendo, escreva sobre isso, o que você aprendeu né, no seu estágio, mesmo que foi com familiares, porque você vai ter que ter muito mais escrever sobre elas, e aí você vai falar por quanto tempo você fez, quais foram as horas envolvidas, mas em nenhum momento eles vão pedir esses certificados, mas a gente pede para os alunos guardarem até para você conseguir, ou pelo menos fazer uma lista, faz um Excel do grupo que você fez para você conseguir lembrar lá na frente. Tatiana, vou te mandar aqui uma mensagem no. Se você puder, Tatiana, me enviar aqui de forma individual o seu contato, que aí eu já vejo o que, que aconteceu com a nossa equipe. Às vezes acontece na reunião agendada pelo Zoom, já tive casos no passado de entrar e de dar algum problema, de ter acontecido alguma coisa, mas se você puder, Tatiana, me encaminhar o seu telefone, que aí eu já encaminho aqui para nossa equipe para a gente fazer contato com você. Tá? Pode mandar aqui no chat, né, de forma individualizada aqui para mim. Né, estudante ainda no 8º ano, eu posso ir me preparando para a faculdade fora. Eu acho que é um ótimo ponto que você já está aqui assistindo né, nosso evento, então se preparando muito bem. Ah, eu acho que você começar já a se dedicar e entender como que é o processo, então que as notas são valorizadas, desenvolvimento de atividade extracurricular, ter um bom nível do idioma, né? Se você já está fazendo isso desde o 8º ano, vai ser mais fácil de fazer depois, tá? Então, eu iria muito por isso, já ir se preparando, fazendo as coisas que vão ser necessárias lá na frente, né? Porque vão te ajudar a facilitar depois. Focar em faculdades e países diferentes é muito ruim, prejudica muito, por exemplo, Itália, França, Estados Unidos. Não, você consegue assim, consegue sim aplicar para faculdades diferentes, tá? Ah, o que acontece é que dependendo das universidades pode ser um pouco mais difícil. Vou dar um exemplo. Tem algumas faculdades lá na Itália, Politecnico de Milano. Ela tem uma prova que acontece em junho
O resultado sai em julho para você viajar em agosto. E aí fica mais difícil de você, por exemplo, conciliar com uma faculdade americana, porque nesse momento, nos Estados Unidos, você já está definindo a sua matrícula, né? Definindo onde você vai morar na faculdade. Então, em alguns casos, pode ser diferente, mas existem muitas faculdades em diferentes países que têm janelas parecidas de processo, né? Mais algumas pessoas falando aqui em relação à mensagem. Pessoal, o nosso número aqui de WhatsApp, ele é mais para enviar mensagem e realmente ele não atende as ligações. Então, para quem está ligando para o número do WhatsApp, é melhor ligar no nosso contato. Eu não sei que horário vocês mandaram mensagem, mas nesse horário aqui, né, realmente o pessoal não está respondendo, mas com certeza será respondido amanhã, para quem ainda não teve, né, o retorno aqui hoje, tá? Mas se quiserem também, me enviem os seus contatos aqui, pessoal, aqui no chat, que aí eu já falo com a nossa equipe para amanhã responderem vocês. Obrigado, Tatiana. Já peguei aqui o seu contato. Vou encaminhar para a nossa equipe. Tá? A outra pessoa que falou também, se puder mandar o contato aqui no chat, que aí eu já. Deixa eu até minimizar um segundinho, pessoal, para eu já anotar aqui. Quais faculdades mais se destacam na área de administração, finanças? Algumas UPenn, uma faculdade que não é muito óbvia, que é excelente na área de administração, empreendedorismo, business, Babson College, Berkeley, enfim, tem diversos aqui. Mesma coisa, pessoal, acho que vale a pena avaliar os rankings, depende de qual país você quer. E a resposta eu já dei para algumas outras pessoas, né? Depende muito do que você está almejando e do seu perfil como candidato. Você já teve algum aluno que conseguiu trabalhar na área da Disney? Eu sei que a gente teve. Acho que eu tenho mais amigos que trabalhavam, que fizeram aquele intercâmbio da Disney, eu não lembro agora de alunos nossos, tá? Realmente não lembro aqui se eu tive aluno meu que trabalhou na Disney. Eu tive amigos meus que trabalharam, mas os nossos alunos agora eu não estou lembrando de cabeça. Na questão de carta de recomendação, se um professor que escreveria uma carta não fala inglês, tem problema que eu traduza ou peça para o professor de inglês ajudá-lo a escrever? Não, isso é uma coisa, né? Acho que é muito pessoal de cada professor. E, de forma alguma, as cartas pessoal de recomendação, elas não precisam ser escritas, ser traduzidas de forma juramentada, tá? Então você consegue fazer pedir para um professor fazer uma tradução simples. Acho que é muito mais uma questão do professor, né? Se ele não tiver problema, sem problemas. O Enem é necessário para faculdades na Espanha? Em linhas gerais, ele não é um pré-requisito para as faculdades espanholas, mas eu vou responder não só para a Espanha, mas a Europa como um todo. Tem algumas universidades que podem considerar o Enem como uma das etapas do processo, tá? E aí, pode ter alguma na Espanha que considera o Enem, mas não costuma ser um pré-requisito para ingresso direto. Nos Estados Unidos, posso ingressar na faculdade sem ter um curso definido? Sim, você pode ingressar em muitas faculdades, né, como indeciso e sem necessariamente ter um curso definido. Já respondi aqui. É possível conseguir uma bolsa para acompanhamento daqui para fora? Tem muito interesse em fazer. Duda, a gente tem sim um programa de bolsas para alunos de escolas públicas ou alunos bolsistas em escolas particulares. Imagina que nos próximos meses a gente já deva anunciar, né? Fique ligado aqui nas nossas redes sociais que a gente vai falar sobre elas, vai abrir o processo de bolsa e imagino que nos próximos meses ele seja aberto. André, qual faculdade eu consigo bolsa na área de TI? Putz, André, depende. Assim, depende das suas notas. Teria que saber mais um pouco sobre você para avaliar, né? Qual a faculdade mais conceituada em arquitetura? Se não me engano, num dos rankings do US News, eu acho que era Rice University, mas eu não lembro agora de cabeça, mas né, tem diversas aí. E eu não sei também se é dos Estados Unidos ou do mundo. Bastante dúvidas, hein, pessoal? Vou responder, acho que a última pergunta aqui da Beatriz. Fui aceita no Summer Camp da St. John's, na modalidade online e presencial. Tenho que escolher uma? Peso no currículo é diferente de um para o outro? Beatriz, assim, pensando eu acho que olhando muito para a sua experiência, eu acho que a presencial
seria muito mais interessante de você fazer. Né? Uma apresentação que vai estar lá no dia a dia, vivendo, conhecendo pessoas, tendo a experiência por lá. Então, acho que tem esse ponto. Um summer camp, eu acho que é importante trazer, ele ajuda no currículo, mas alguns alunos pensam, vai ser por causa do summer que eu vou entrar na universidade? Não necessariamente. Então, a gente ajuda a avaliar, eu sei que tem também os custos dos programas, em alguns casos podem ser, né, bem altos, e a gente ajuda a avaliar se é o melhor caminho, é o melhor seu investimento de tempo ou não, se tem outros pontos que você faria que valem mais a pena. É, mas assim, se for para fazer um dos dois, eu faria o presencial, porque eu acho que a sua experiência vai ser muito mais relevante para você. E dependendo do investimento que for online, avaliar, porque talvez tenha outras coisas que podem ser, né, mais interessantes de ser feitas. Mas se for para escolher um, com certeza eu faria o presencial, que eu acho que vai te agregar muito mais, né, vivência para o processo seletivo. A Kelly perguntou em Paris. Putz, Kelly, eu não sei. Teria que avaliar, teria que perguntar para a nossa equipe, ou dar uma pesquisada, não lembro aqui agora, né, de arquitetura. Eu imagino que seja uma universidade local francesa que tenha cursos em francês. Por isso que eu não vou lembrar de cabeça. A gente atua muito mais na França, pensando em faculdades que têm cursos em inglês. Tá? E eu não me lembro aqui, se eu não me engano, das que a gente atua, nenhuma tem curso em inglês de arquitetura. Muitas perguntas, pessoal. Muito legal, acho que estar aqui com vocês, né, essa noite. É um prazer sempre estar nesses eventos. Obrigado a todos aqui. Muita gente conectada até agora. Espero ver vocês aí nos próximos eventos. Como eu falei, para quem ainda não fez, faça a nossa avaliação de perfil, entre em contato aqui com a nossa equipe. E tenham aí uma excelente noite, uma ótima semana. Nos vemos nos próximos eventos, pessoal. Um abraço, tchau, tchau.